Olá, galerinha! Para quem não me conhece, eu sou a Mônica e eu estou aqui com vocês para a gente estudar a Bíblia. Então, você que é Mini, que tem de 2 a 5 anos, ou você que é Max, que tem de 6 a 9 anos, ou você que é Júnior, que tem de 10 a 13 anos, vem com a gente! E o nosso estudo vai ser sobre o Pai Nosso. Toda semana a gente vai estudar um pedacinho da oração do Pai Nosso. Então, primeiro a gente vai pensar o que é um pai. Um pai é aquela pessoa que cuida da gente, que nos dá o alimento, nos dá comida, que nos protege, que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente chama esse pai e conta para ele aquilo que nós estamos precisando ou aquilo que está nos entristecendo. O pai é aquele também que a gente deve obedecer, respeitar. E a pessoa que está do nosso lado, né, fazendo todas essas coisas, nós podemos chamar essa pessoa de pai, não é verdade? Mas será que todos nós podemos chamar a Deus de Pai? É verdade que Deus criou a todas as pessoas. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram contra Deus. E por isso todos se tornaram inimigos de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a lei de Deus, isso demonstra que nós não estamos amando a Deus. Nós somos inimigos de Deus. A Bíblia mostra que quem faz pecado é inimigo de Deus. E o pecado nos traz como consequência o castigo. O castigo que é ficar longe de Deus para sempre. Ser inimigo de Deus para sempre. Então, se nós somos inimigos de Deus, como é que você pode chamar de pai, Deus de pai, se você é inimigo de Deus? Concorda? Se nós somos inimigos de Deus, então nós não podemos chamar a Deus de pai, não é verdade? Então, como mudar essa situação? Como é que a gente pode deixar de ser inimigos de Deus para ser filhos de Deus? Deus providenciou uma solução para esse problema. Ele mandou aqui para a terra seu filho Jesus Cristo. Jesus veio para a terra, nasceu como um menino e ele cresceu. E ele obedeceu a Deus do jeito que nós deveríamos obedecer. Tudo que Deus manda, toda a lei de Deus, Jesus cumpriu no nosso lugar. Toda a obediência que nós deveríamos fazer, Jesus cumpriu. Jesus mereceu ser chamado filho de Deus, porque ele obedeceu a Deus em tudo. E Jesus também, ele não somente obedeceu, mas ele também sofreu o castigo que o pecado trazia para nós. Ele morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, ele sofreu o castigo do abandono eterno de Deus. Aquele castigo que nós merecemos por ser pecadores, que nós merecemos, Jesus sofreu no lugar de muitos pecadores. E quando Jesus fez isso por essas pessoas, ele tornou essas pessoas filhas de Deus. Porque ele levou aquele castigo dessas pessoas e ele pôde trazer essas pessoas para perto de Deus novamente. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e crer que Jesus sofreu esse castigo no seu lugar, que esse castigo que era para você, Jesus sofreu ele no seu lugar, você deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser passa a ser filho de Deus. E aí você sim pode chamar a Deus de pai. Isso é maravilhoso, criança. Então,
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confiar que o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para levar todo o castigo do nosso pecado. E aí a gente deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser filho de Deus. E assim pode chamar a Deus de Pai. Agora, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica. A nossa leitura vai ser em Mateus, o livro de Mateus, que está no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Do 9 até o 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós vamos estudar o Pai Nosso, que é uma oração que Jesus nos ensinou. E essa oração do Pai Nosso, a gente só vai estudar hoje aqui esse pedacinho. Pai Nosso que está no céu. Jesus começou essa oração chamando Deus de Pai. Então, nós precisamos pensar que Jesus está nos ensinando a chamar Deus de Pai. E nós temos que pensar se realmente nós podemos chamar a Deus de Pai. Você deve pensar se você já é filho de Deus. Se você já é filho de Deus, você pode chamar Deus de Pai. Se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já crê que Jesus, quando sofreu na cruz, ele estava carregando os seus pecados, se você já se arrependeu e creu no sacrifício de Cristo, você já é filho de Deus. Então você pode chamar a Deus de Pai. Mas, criança, se você ainda não fez isso ainda, se você ainda não se arrepende dos seus pecados, se você faz pecado, você sabe que faz pecado, mas não se arrepende, não pensa muito nisso, se você tem dúvida que será que Jesus realmente morreu por mim? Se você tem essa dúvida e se você não se arrepende dos seus pecados, você tem que pensar se realmente você pode chamar a Deus de Pai. Então, este é o momento, criança, de você pensar nos seus pecados, de você se arrepender por eles, ficar triste porque você faz pecado, não querer fazer mais e pedir a Deus que Ele perdoe esses pecados. Confiar que Jesus, quando morreu na cruz, Ele estava pensando em você, carregando os pecados que eram seus, sofrendo o castigo que era para você. E se você passar a crer nisso, a confiar nisso, aí sim você se torna filho de Deus e você pode chamar a Deus de Pai. E você pode fazer essa oração do Pai Nosso que está no céu, de verdade, chamando a Deus de Pai como Deus sendo seu Pai de verdade, sendo você um verdadeiro filho de Deus. Então, nós vamos tirar um momento para orar agora e você vai pensar se você se arrepende dos pecados e crê em Cristo. Você vai orar neste momento pensando na sua vida, tá bom? E a tia vai dar um tempo para você agora. Agora nós vamos passar ao terceiro momento da nossa devocional, que é o momento da atividade. Eu vou deixar aqui do lado, vou mostrar para vocês o nosso planner de oração. Planner é um planejamento em que você
vai fazer 2 tipos de oração. Primeiro, onde está escrito oração espontânea, você vai, embaixo está escrito assim, certeza da salvação. Você vai escrever nesse pedacinho, certeza da salvação. Se você vai preencher ele assim. Se você é salvo, se você tem certeza de que é filho de Deus, você vai escrever um agradecimento por poder chamar a Deus de Pai. Agradeça porque Jesus te salvou de estar longe de Deus para sempre. Mas se você não tem certeza, você vai escrever uma oração pedindo perdão pelos seus pecados e confessando que você confia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, pedindo a Jesus que te salve de estar longe de Deus e que Ele te transforme em filho de Deus. Você vai fazer isso se você quiser. E aí depois que você escrever, você realmente vai fazer essa oração, né? Você pode orar sozinho ou com alguém, em voz alta ou em voz baixa. Essa é uma oração espontânea que você vai fazer livre, tá? E o nosso planner vai te ajudar a pensar nas palavras que você vai usar nessa oração. Por isso que a gente coloca para você escrever. Depois que você terminar esse momento da oração espontânea, no nosso planner a gente tem também o espaço da oração coletiva, que é para que você aprenda a decorar a oração do Pai Nosso. Então você vai decorar o pedacinho de hoje. Pai Nosso que está no céu. Só esse pedacinho. E aí você vai chamar alguém da sua casa, alguém da sua família, que conhece a oração do Pai Nosso completa, para orar com você. Essa pessoa vai orar a oração do Pai Nosso completa e você vai participar com ela, nesse pedaço, repetindo, falando junto com ela. Pai Nosso que está no céu, né? E essa oração vai ser uma oração com alguém, por isso é coletiva, e em voz alta. E aí todas as vezes, a cada lição, nós vamos decorar mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, até que você consiga memorizar a oração do Pai Nosso completa, tá bom? Então, bom estudo para vocês, boa devocional. Chama o papai, a mamãe, a vovó, a titia, quem tiver com vocês para fazer esse pedacinho, tá certo? Tchau!